Iniciando o nosso dia 33. Pode dizer essa palavra? Repete aí, 33. 33 dias, irmãos. Normalmente a gente não faz sábado e domingo, mas ontem estava revendo tudo aquilo que nós vimos aí no primeiro mês, né, nos primeiros 30 dias. O quanto nós aprendemos, avançamos, o quanto nós estudamos a palavra de Deus. Se a gente for só quantificar, né, só de maneira de quantificar o que nós fizemos nesses 30 dias primeiros, foi algo muito poderoso, né? Na quantidade de livros da Bíblia que nós estudamos, que nós mergulhamos, que nós aprendemos, e isso fazendo o quê? Um pouco todo dia. Fazer um pouco todo dia é o segredo, irmão. Porque muitas vezes nós queremos fazer tudo de uma única vez. Mas fazer um pouquinho todo dia é algo muito poderoso. E quando você aprende a fazer isso para todas as áreas da sua vida, você vai conseguir um resultado muito grande, porque você está acumulando. O que é o acúmulo, né? Você já pratica isso. Você já pratica a lei do acúmulo. Mesmo não sabendo, não entendendo, você está praticando a lei do acúmulo. Você está acumulando alguma coisa na sua vida nessa hora. Seja ela boa ou ruim, ela está sendo acumulada. E o responsável é quem? É você. Agora, quando nós decidimos, fala assim, cara, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia em um ano, eu vou aprender a Bíblia um ano direto. O que você está fazendo? Primeira coisa, você está investindo na sua vida espiritual. Segunda coisa, você está acumulando conhecimento bíblico. Só o conhecimento, só esses dois primeiros pontos aqui, já é algo, assim, extraordinário. Por quê, cara? Você está adquirindo sabedoria, uma sabedoria que ela é atemporal. Não é uma sabedoria que ela corresponde apenas a esse momento e daqui a pouco ela vai ser descartada. É uma sabedoria que, por mais que o tempo passe, você vai levá-la para o resto da vida. Isso vai te abençoar para o resto da sua vida. Aí, o que acontece? Você está criando linhas neurais espirituais. Você está aprendendo a pensar como Deus pensa. Por quê? Primeiro, você está lendo a palavra dele. Você lê a palavra dele, então, à medida que você lê e você começa a pensar, ruminar a respeito disso, algo vai acontecer na sua mente. Algo vai acontecer na sua mente. E o impacto disso? Porque a transformação que nós somos chamados a viver, ela começa de dentro para fora. Ela começa na nossa alma, no nosso sistema de crenças. Ela começa quando a nossa mente muda. Paulo fala em Romanos 11, no verso 2. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quanto mais eu me proponho a viver uma transformação na minha maneira de pensar, quanto mais eu começo a questionar, quanto mais eu começo a colocar luz sobre pensamentos que eu carrego, sobre estruturas mentais que eu tenho, mais eu estou me predispondo a viver uma transformação verdadeira, legítima, que é algo poderoso. Por quê? Porque é transformação. Uma coisa é você viver melhoria. Melhoria você faz hoje, mas amanhã precisa de retoque, precisa ser refeito. Uma outra coisa é você viver mudança. Mudança, você pode até mudar de casa hoje, você pode mudar de amigos, de relacionamentos, de mesas, você pode mudar a pessoa com quem você está casado, você pode mudar de trabalho, você pode fazer várias mudanças na sua vida e por fim você descobrir que a sua vida continua do mesmo jeito. Por quê? As mudanças elas podem contribuir, mas numa esfera muito pequena, num grau muito pequeno, para aquilo que realmente nós somos, né? Adriano, se melhoria não adianta, se mudança também não é o que vai gerar o resultado que eu quero. O que é que vai gerar o resultado que eu quero? É o metamorfos. Quando Paulo fala transformai-vos pela renovação da vossa mente, a palavra transformai-vos no original significa metamorfos, mudar de forma. Ou seja, tudo aquilo que eu estou esperando o mundo mudar para que eu seja uma pessoa melhor, é errado. Porque sou eu que tenho que mudar. Eu que preciso mudar. Só que algumas pessoas têm dentro delas a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim.
Tolice. Tolice, irmão. Então, se você está aqui, né, participa comigo desse discipulado, então eu preciso te falar isso. Isso é tolice. Isso é tolice. Por quê? Você precisa ser transformado. Você precisa ser transformado. Eu não conheço nada que traga uma transformação verdadeira, poderosa na vida de uma pessoa, mais do que a palavra de Deus. Mais do que ela, se for ensinada, ela vai penetrar e ela vai, sabe, como uma espada de dois gumes, ela vai remover tudo o que não faz parte do plano, do propósito, do destino de Deus para a sua vida. Quanto mais profunda essa palavra entra na sua vida, mais transformação ela pode realizar em você. Só que para isso você precisa ter contato com a palavra de Deus. E não é um contato superficial, é um contato, sabe, que vai além da sua superfície. Vai além de uma reunião de domingo, onde você pode ir ali e ouvir alguém ensinando para você durante meia hora, uma hora, e você sai dali e na segunda-feira você nem lembra o que foi falado mais. Na segunda-feira ainda tem um resquício, mas na terça-feira, muito daquilo que já foi falado, que você ouviu no domingo, já se perdeu. Então, é necessário ter uma intenção para que você realmente possa avançar e crescer. Só para você ter uma ideia da quantidade daquilo que foi lido, aprendido, né, no primeiro mês, nós lemos 2 Reis, 1 Crônicas e estamos finalizando 2 Crônicas. Né? O que isso mostra? Veja bem, nós lemos 62 capítulos da Bíblia, só do Antigo Testamento. Nós lemos Atos e estamos finalizando a leitura de Romanos. No total, nós lemos 7 livros, porque lemos Salmos também e lemos Provérbios. Nós lemos 81 capítulos. Bom dia, Marlene Guerreira. Lemos 81 capítulos da Bíblia nesses primeiros 30 dias. Isso dá, né, uma quantidade, porque foi um pouco todo dia, não foi tudo de uma única vez. E o que acontece? A mente, ela vai processando um pouco todo dia, ela vai gerando uma assimilação da palavra do Senhor. Bom dia, Marlene. Perdi para a cama aqui hoje, mas eu vim. Então vamos lá. Então, quando a gente pensa na quantidade, o que nós vivenciamos foi algo muito, muito grandioso. E por que eu decidi fazer hoje e fazer amanhã, né? Fazer sábado e fazer domingo? Porque ontem, na hora que eu estava olhando isso, eu fui dar uma olhada em tudo aquilo que a gente vai ver ao longo desses próximos 30 dias de agosto, que já começou. E o que eu descobri, cara? Assim, alinhado com o tempo bíblico que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo bíblico, o mês de Ave da tribo de Simeão. E esse mês, ele tem um apontamento para combater a incredulidade. Porque é o tempo bíblico onde Deus queria levar o povo a entrar na terra da promessa, mas o que acontece ali? O povo se levanta e cria um obstáculo chamado incredulidade. A incredulidade é o quê? Uma dúvida da capacidade de Deus que você coloca no seu coração para dizer para si mesmo que Deus não é capaz de cumprir a promessa que ele prometeu. Você duvida que Deus pode fazer o que ele diz. A palavra de Deus, ela diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ora, diria o Senhor e não falaria, e não faria. Ou seja, Deus, ele está jogando conversa fiada? Ele está jogando conversa fora? Claro que não. Então, se ele não está fazendo isso, por que eu vou permitir incredulidade no meu coração? Agora, veja bem, se é um tempo bíblico para cumprimento de promessas, o apontamento do mês é que Deus quer revelar a sua bondade, ele quer derramar bondade. Porém, a incredulidade no coração do homem é capaz de paralisar o coração do homem, a vida do homem, para receber a bondade de Deus. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, deixa eu ver aqui o que nós vamos estudar ao longo desse mês, o que nós vamos aprender na palavra ao longo desse mês. Aí eu fui ver aqui os livros pelos quais nós vamos ler, pelos quais nós vamos passar. E quando eu vi os livros, eu peguei e olhei para o tema, né? Falei, vou colocar um tema nesse mês. Porque nós temos que ser intencionais naquilo que estamos fazendo. Então, qual que é o foco daquilo que nós vamos fazer ao longo desses próximos
dias, o mês de agosto todo, nós vamos combater a incredulidade, né? E isso alinhado com a palavra que nós vamos estar lendo aqui todos os dias. Nós estamos terminando a leitura de Crônicas. Aí tem Crônicas, né? Finaliza, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó. Olha os livros que nós vamos ler ao longo desse mês de agosto. Esdras, Neemias, Esther e Jó. Irmão, aí quando eu vi isso, eu vi aqui uma estrutura de incredulidade que nós somos chamados a vencer, né? Deixa eu te falar aqui quais incredulidades eu e você vamos atacar ao longo desse mês. E meu tablet descarregou. Aí eu vou ter que postar isso depois. Esqueci de pôr o tablet para carregar, esqueci de acordar na hora, mas tá valendo. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar aqui, até a hora do almoço eu vou colocar um post fixado aí no carrossel, onde você vai poder ver quais as 4 estruturas, tem 4 facetas da incredulidade que nós vamos combater ao longo desses 30 dias. Então, é para ir para cima, porque o que acontece, irmão, se nós não formos intencionais, o inimigo pode ganhar de nós nessa situação. Ele pode plantar a incredulidade e a questão é que essa incredulidade, ela pode abortar aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. O que nós precisamos fazer? Uai, Carol chegou. O que nós precisamos fazer? Ser intencionais. Vamos fazer o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer, e o favor de Deus vai nos alcançar. Então vamos lá. A leitura de hoje ela começa em 2 Crônicas 32, no verso 5. 2 Crônicas 32, no verso 5. O que nós vamos entender nessa passagem? Veja bem, a fé que age antes de sentir. Eu não estou sentindo. Isso é ser sentimental, é ser emocional, é ser almático. Quem é almático sempre quer sentir para fazer. Você não tem que sentir para fazer. No reino, no que Deus nos chama a fazer, nós somos chamados a nos mover em fé. Quem se move por sentimento, também para por sentimento. Ei, é hora de amadurecer. Eu não ajo por aquilo que eu sinto, eu ajo por aquilo que eu vejo, eu ajo por aquilo que eu creio. Eu ajo com base na minha fé. Então somos chamados a nos mover em fé. Veja bem, o texto fala assim: então Ezequias se dedicou para reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado. Ele construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. O que estava acontecendo aqui? Senaqueribe, o rei inimigo, ele manda um aviso. Ele fala assim: eu vou invadir o seu território e eu vou possuir a sua terra, eu vou roubar a sua terra. Naquele momento, o rei Ezequias ele se levanta e ele começa a fazer uma reedificação, ele começa a reestruturar toda a sua cidade. E quando ele vai fazer essa restauração, essa reestruturação, o que ele faz? Ele vai principalmente nos muros, irmão, ele vai nos muros. Os muros tinham brechas, o inimigo poderia acessar o território pelas brechas que tinha no muro. Então, qual foi a sabedoria do rei aqui? Ele levanta e vai nos muros para tapar as brechas que tinha no muro. Ele vai fechando ali. O que isso mostra dentro daquilo que nós estamos entendendo aqui, que é tempo de combater a incredulidade? A incredulidade, ela espera o livramento chegar para depois agir. A incredulidade, ela vê o ataque, ela vê o ataque vindo e ela fica sentada de braços cruzados, ela não se move. Ela fica esperando a situação bater na porta para depois ela se levantar e reagir. Nós não temos que ser pessoas reativas, que vivemos apenas reagindo. Nós somos pessoas de fé. Se você é de fé, você sempre está antecipando. Você não vai ficar esperando a coisa acontecer para depois levantar e ver o que pode ser feito. A fé, veja bem, ela age na certeza que o livramento virá, antes mesmo de clamar publicamente. O que Ezequias fez? Ezequias se levantou e agiu. Ele não ficou esperando acontecer para depois se levantar e ver o que ele poderia fazer. Quando ele recebe, sabe, Marlene, o aviso que Senaqueribe estava chegando, o que ele fez? Ele se levantou, ele foi, olhou para a cidade, ele viu que nos muros, irmão, os muros é aquilo que fecha. Qual é o problema? Presta bem atenção. Os muros são algo muito importante para se fazer. O muro da sua vida, o muro que blinda a sua casa.
Imagina que a sua casa hoje, né? Se você não mora em um condomínio fechado, imagina que a sua casa ela não tem muros. Você não mora em condomínio fechado. E onde você mora, sua casa não tem muros. Uma casa que não tem muros, ela é aberta aos invasores. Os invasores, os saqueadores, os ladrões, eles têm acesso à sua casa, eles entram no terreno da sua casa e possivelmente vão entrar na sua casa. Então, a sua casa é uma casa desprotegida. Sabedoria é o que, irmão? É entender que você precisa edificar muros. Se existem muros naturais, existem muros também espirituais. Existem muros espirituais. Existe uma unção da parte de Deus que é uma unção chamada chamar. A unção chamar, irmão, é uma unção profética e ela nos é dada para quê? É uma unção para edificar muros, muros espirituais. A palavra fala que Adão no Éden, ele trabalhava o jardim. Vou pegar aqui na Bíblia que aí fica mais fácil para te mostrar. Bíblia, cadê tu? Gênesis 3. Vou ver aqui, Gênesis 3. Gênesis, capítulo 3. Verso 1. Serpente. Gênesis, capítulo 2. Vamos lá, aqui ó, Gênesis 2 no verso 15, presta atenção que fala. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e para mantê-lo. Deus coloca o homem com uma finalidade no jardim do Éden, ele tinha que cultivar e manter o jardim. O que Adão faz? Ele só cultiva, ele apenas cultivou. Cultivar é o que? Trabalho. É quando a pessoa ela fala assim, eu só trabalho. Eu só trabalho. Você conhece alguém que só trabalha? Ela fala assim, eu só trabalho, eu só sei trabalhar. Qual é o problema de uma pessoa que só sabe trabalhar? Ela está fazendo a metade. No seu jardim você tem que cultivar e guardar. Cultivo e guardar. Guardar, a palavra guardar, que no original é chamar, fala de quê? De uma edificação espiritual que é feita ali. Você vai construir muros espirituais para que inimigos não entrem no seu território. Qual foi o problema no Éden? Adão trabalhou muito e guardou pouco. Por quê? Quando a serpente ela chega, ela acessa, veja bem, ela não acessou diretamente o homem, ela veio através dos seus. Ela tocou primeiro a mulher e quando ela chega e acessa a mulher, qual foi o resultado disso? Você já sabe, foi a queda do homem. Por quê? Primeiro veio pela mulher. Abre aspas, entenda isso. Qual é o propósito da mulher junto do homem? Ela é auxiliadora. Mas Deus também colocou dentro da mulher o radar espiritual. Dentro da mulher tem um radar espiritual. Então, quando Deus une o homem a mulher, o que ele está unindo ali? Está unindo uma força de ataque e uma força de defesa. A mulher tem um sistema de defesa, ela tem um radar espiritual, ela tem um cheiro, ela tem um sentido especial da parte de Deus para identificar pessoas erradas, coisas erradas. Está entendendo? Está entendendo, Marlene? É quando a mulher vira para o homem e fala assim, eu não fui com a cara dessa pessoa. Alguma coisa nela não gostei. Aí o homem pega, o homem é bonzinho, ele fala assim, é isso, você é chata demais, você é desconfiada de todo mundo. Posso conversar com ninguém, não posso ser amigo de ninguém, que você desconfia de todo mundo. Não, essa pessoa não presta, fique esperto. Aí é quando o homem ignora aquilo que a mulher está falando. E quando ele ignora, o que vai acontecer no tempo, irmão? Eu e você já sabemos. O homem vai se lascar, vai quebrar a cara com aquele amigo, novo amigo, e quando ele quebra a cara, ele vem com aquela carinha de cachorro sem dono e fala assim, sabe fulano? Sei, me deu uma pernada, me enganou, me traiu, me roubou. Aí a mulher fala assim, hã? Aí ele você me avisou, né, amor? Você me avisou. É assim, irmão. Porque o sistema de defesa está na mulher. E qual é o poder disso? Por isso Deus une.
homem e mulher. Para quê? Para caminhar juntos. Para caminhar juntos, lado a lado. A mulher é auxiliadora, ela tem um sistema de defesa. Aí Satanás vem e passa pelo sistema de defesa. O sistema de defesa estava quebrado, caiu. E quando caiu, tocou no homem. Fica aqui para você isso, mulher. Como é que está seu sistema de defesa? Como está o seu sistema de defesa? Como é que está seu radar espiritual? Se o radar espiritual está funcionando ou você está funcionando aí pelo espírito de desconfiança? Você desconfia de tudo e todos. Você é uma desconfiada. Há um ditado que diz que mineiro é desconfiado. Mineiro é pé atrás com tudo. Tanto que aqui o que as empresas falam é que sempre que quer vender alguma coisa, o primeiro lugar onde eles vêm para testar, um dos primeiros lugares do Brasil que se testa um produto novo é aqui em Minas Gerais. Por quê? Tipo assim, se mineiro comprar, irmão, a gente vende para quem a gente quiser. Porque mineiro é desconfiado. Olha a fama. Aí, o que isso mostra? Veja aqui, irmão. Ezequias, ele agiu, ele não ficou parado esperando. Ele levantou e foi rever como estavam os muros. Como que estava o cenário? Ele falou, eu preciso trazer uma restauração nos muros. Os muros tinham brecha. Se tem brecha, o inimigo entra. Se tem brecha, o inimigo tem acesso. Isso não era falta de fé em Deus, mas era a própria fé em ação. Quando você age debaixo de fé, irmão, você tem que agir. A fé não é mental. Eu creio. Se eu acredito e não faço aquilo que eu creio, não existe. Se eu acredito e não faço aquilo que eu creio, não existe. Falar que acredita e não se mover, irmão, é utopia na mente de uma pessoa. E tem muitas pessoas vivendo uma utopia e chama isso de fé. A fé sem obras é morta. Toda fé, tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu falo, abro a boca e falo, eu creio nisso. Ei, eu tenho que ter uma ação condizente que me leve a viver aquilo. É congruência. Congruência é você caminhar e fazer e viver aquilo que você fala. Qual é o problema da nossa geração? Nós temos muitos faladores. Fala muito, vive pouco. Então, nós precisamos inverter isso. Precisamos de homens e mulheres de fé. Não é que eles podem até falar, mas eles vão ter uma vida à altura das palavras que eles falam. Viva! Viva de acordo com aquilo que você fala. Tenha fé em ação. Agora veja bem. Ezequias creu que Deus honraria seus esforços e que a batalha valia a pena ser lutada. Por que ele levantou para edificar o muro? Ele soube que o inimigo estava chegando, ele soube que o inimigo estava pronto para bater a porta da sua casa. Ele levantou, ele foi rever os muros e descobriu que os muros estavam quebrados. Ele começou uma obra primeiramente nos muros, fechando as brechas, para que quando o inimigo chegasse, o inimigo não tivesse acesso à sua vida, à sua casa, à sua família, à sua cidade, à sua nação. Ele foi responsável. E ele fez isso porque ele acreditava no seu coração que Deus honraria seus esforços. A fé nos move para fazer a nossa parte, confiando que Deus fará o impossível. Irmão, Deus é Deus do impossível. Ele não faz a minha parte e a sua parte. Existe algo que é o potencial. Deus me deu potencial, Deus te deu potencial. O potencial que Ele nos deu, Ele não vai trabalhar nesse potencial. O potencial é a minha parte que eu tenho que fazer. É a minha parte que eu tenho que fazer. Presta atenção. Você hoje está paralisado pela incredulidade, esperando um sinal? Ou a sua fé está te movendo para reparar os muros e para preparar a vitória que Deus te prometeu? Você está agindo ou está estacionado? E quanto tempo tem que você está estacionado? A fé genuína, ela não é passiva, não é uma fé morta. Se eu creio, eu faço. Porque tudo aquilo que eu digo que eu creio e não faço, isso não existe, é utopia. A fé, ela se expressa em preparação e ação prática. Se você crê que Deus te chamou para algo, se mova. Amém? Vai com Deus, Marlene. Se você crê que Deus te chamou para algo, irmão, se mova. Faça o que você sabe que Deus está te chamando a fazer. Deus me chamou a ser um ministro. Vai se preparar. Vai estudar. Se matricula em um seminário, procura líderes com quem você pode sentar, aprender, crescer, né?
Não fique morto. A Deus me chamou a ser empresário. Vai se qualificar, vai estudar, vai aprender sobre venda, vai aprender sobre produto. Deus te chamou para quê? Aí você vai ficar quanto tempo assistindo, esperando que as coisas simplesmente elas se formem do nada, enquanto você fica deitado, dormindo, sentado, perdendo seu tempo, e do nada você possa se levantar, ir lá e achar alguma coisa pronta. Veja, a palavra fala que Deus deu para Israel uma terra que emana leite e mel, a terra da promessa. A terra da promessa, quando eles chegaram para verificar, naquela terra tinha gigantes. Aí o que acontece? Os gigantes que estavam naquela terra, quando eles viram aquilo, eles ficaram inibidos, porque a palavra fala que eles olharam para si e falaram assim: nós somos como que gafanhotos diante daquele povo. O que acontece? Essa maneira de falar expressa o sentimento de inferioridade que eles carregavam. Nós somos como gafanhotos. Eles se viam como gafanhotos, como vermes, como insetos diante dos homens que ocupavam a terra que Deus falou que a terra era deles. Então, isso fala de quê, irmão? Fala de algo, de um sentimento distorcido que eles tinham dentro deles que precisava ser trabalhado, quebrado, realinhado para que eles pudessem viver as promessas de Deus. E muitos de nós, muitas vezes, somos paralisados e deixamos de viver as promessas porque nós olhamos para as promessas de Deus, elas são grandes, glória a Deus. Ah, mas veja bem, em toda a terra da promessa haverá gigantes, gigantes que você é chamado, sabe, não simplesmente a lutar. O favor de Deus já passou deles, eles não têm o favor de Deus, eles não têm a graça de Deus. Então, o chamado é entrar naquele lugar, remover as pessoas, é como se fosse somente para levar uma carta de despejo. Você vai apresentar a carta de despejo. Ei, vim te entregar a carta de despejo. Que carta de despejo? Deus falou que é para você sair da terra. A terra não é sua mais. E eles não conseguirão resistir, porque a palavra de Deus já sentenciou o que irá acontecer. É sobre isso. Agora, carrega isso hoje, irmão. A incredulidade espera para ver. A fé trabalha para ver. A incredulidade espera para ver. A fé não. A fé trabalha. A fé, ela está em movimento. A fé é viva. Uma fé viva, ela se move. Ela não para assistir. Segunda coisa que a gente vai ver aqui hoje. Veja bem. A fé que declara a verdade em meio à mentira. A fé declara a verdade em meio à mentira. 2 Crônicas 32, verso 7. Sejam fortes e corajosos. Olha o discurso do rei para aquele povo, para o seu povo. Não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ei, muitas vezes você precisa de uma pessoa, e normalmente Deus chama os líderes para fazer isso, para lembrar o povo no meio de um tempo de ataque, de dificuldade, que Deus ainda está ali. Para sacudir o povo e falar: irmão, Deus é conosco ainda. Nós não perdemos o favor de Deus. Deus não nos desamparou. Deus é conosco. Deus está nos abençoando. Deus está nos guardando. Foi isso que Ezequias fez aqui. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e de todo o exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas ficam ludibriadas, iludidas, sabe? Por aquilo que os olhos estão vendo. Ela olha o inimigo, ela olha o tamanho do inimigo, ela sabe falar tudo a respeito do inimigo. E tudo que nós precisamos são de pessoas que vão se levantar e falar assim: irmão, deixa eu te falar, você precisa entender quem está do nosso lado, você precisa entender quem caminha conosco, você precisa entender quem está ao nosso lado, quem trabalha por nós, quem luta por nós. Você precisa entender quem faz isso. É sobre isso. Aí ele continua falando: ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Ele lembrou que o inimigo era um ser humano, não era um imortal. É interessante porque quando você assiste os filmes e está tendo uma guerra violenta ali, e o inimigo está deitando e rolando, aí a pessoa que está do lado de cá, muitas vezes acuada, com medo, pelo tamanho, pela ostentação do inimigo, de repente ele tem um insight, ele fala: o inimigo sangra. Se ele sangra, ele pode sofrer, e se ele sofre, ele pode morrer. Era isso que Ezequias estava lembrando o povo aqui. Ele tem um grande exército, mas eles são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a ir lutar as nossas batalhas. Ei, deixa eu te falar, eles têm homens que lutam naquele exército.
E nós temos o Senhor. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Irmão, Cristo não perde nenhuma batalha. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes você quer lutar a sua batalha na força do seu braço. Mês de agosto, você não vai lutar a sua batalha na força do seu braço. Você não vai querer fazer sozinho. Você vai para o campo de batalha, sim. Prepara o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem dele. O nosso general é Cristo. Amém? Você entende isso? O que nós vamos aprender aqui? A principal arma de Senaqueribe não era o seu exército. Qual era? A intimidação. O que é a intimidação, irmão? A intimidação ela é penetrante. Ela vai penetrando sorrateiramente, mas ela prende o coração da pessoa. Ela vai algemando no mundo espiritual suas emoções, principalmente. A guerra nem aconteceu, mas você já sente que perdeu. A sua estratégia era plantar uma semente de incredulidade. E o que nós estamos combatendo nesse mês? A incredulidade. Deixa eu te falar, tem Senaqueribe aí te afrontando. Você precisa entender, se levantar e agir da maneira certa. Adriano, como que eu vou agir? Estou te entregando ouro, irmão. Estou te entregando ouro aqui. Você vai agir como? Como Ezequias agiu. Você vai para o campo de batalha, você vai pegar a sua espada, você vai vestir a sua armadura, você vai entrar no ringue. Porém, você não vai sozinho. O inimigo é grande, Adriano, você não conhece o inimigo que eu estou lutando. Nem precisa, irmão. Mas você precisa conhecer quem é o seu general. O seu general é Cristo. O seu general é Cristo. Sua estratégia era plantar a semente de incredulidade no coração do povo. Ezequias atacou com a arma mais poderosa. Qual é a arma mais poderosa que eu e você temos que usar na nossa batalha? A declaração da verdade de Deus. Eu tenho que agarrar a verdade de Deus, trazer a verdade de Deus. Não importa o que o inimigo está falando, não importa as declarações do inimigo. Eu caminho com a verdade de Deus. Ele não enganou, ele não negou a realidade do exército inimigo. Ele sabia que o inimigo tinha um exército. Ele não falou assim, o exército é de mentira, não. Ele tem um exército. Ele tem um exército, mas ele declarou que ele tinha uma realidade superior. Você tem algo muito superior àquilo que o inimigo possa ter e fazer contra a sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Irmão, são dias de renunciar à incredulidade, parar de olhar para o inimigo, colocando o inimigo no zoom, e começar a alinhar os seus olhos para Deus. Alinhe os seus olhos para Deus. A fé não ignora os fatos, ela submete os fatos à verdade da palavra de Deus. O que está te encurralando? O que está pressionando contra a sua vida nesses dias? Você não precisa negar os fatos, mas você precisa pegar isso e colocar debaixo do microscópio da palavra de Deus e olhar para essa intimidação, para esse fato pela palavra de Deus. E ver o que a palavra vai falar. O que a palavra fala? Qual é o inimigo que está te afrontando? São finanças? É a saúde? São relacionamentos? É na sua casa? É na sua vida profissional? O que a Bíblia fala a respeito de cada uma dessas coisas? Na sua afronta, irmão, para toda afronta que o inimigo traz na sua vida, Deus tem pelo menos um canhão da palavra dele para você mirar e atirar. Como que eu atiro? Falando. Você tem que parar de declarar as palavras do inimigo e falar aquilo que os céus falam. Pergunta para você, qual voz de Senaqueribe está tentando te intimidar hoje? Qual a intimidação que você tem vivido nos últimos dias? Você está combatendo essa voz com declaração ousada da verdade de quem Deus é e do que ele prometeu? Você está indo para cima ou você está recuado, deixando o inimigo atirar na sua vida? O inimigo tem atirado as palavras de incredulidade no seu coração, gerando intimidação? Tem? Veja bem, a batalha contra a incredulidade é vencida com a nossa boca. Como que eu vou vencer a batalha da incredulidade? Para de declarar incredulidade. Primeira coisa, para de declarar o que você não é e começa a declarar o que você é. Por isso, o material que eu te falei que eu estou construindo aqui, ele é tão poderoso. Porque não é só uma leitura diária que nós vamos fazer, irmão. Você vai ter um arsenal aqui de declarações proféticas para declarar todos os dias. Presta atenção. Você vai ter, no mínimo, por dia, para cada dia de estudo, você vai ter, no mínimo, 5 declarações falando eu sou. Eu sou é declarar aquilo que o céu já declarou que você é.
Então, você vai aprender a alinhar sua boca. Messi, mas eu nunca fiz isso. Pois é, por isso eu estou aqui para te ensinar. O intuito aqui não é somente abrir aqui e ficar fazendo live. Eu não estou aqui perdendo tempo. Eu vim aqui treinar você, eu vim aqui preparar você. O que nós vamos fazer nesse mês de agosto? É um treinamento de batalha espiritual contra a incredulidade. Porque a incredulidade ela entra muito fácil no coração das pessoas, mas a fé não. Presta atenção. Coisa ruim para entrar sempre entra fácil. Agora, coisa boa, para pensar coisa boa, irmão, presta atenção nisso. A coisa boa paga pedágio. Paga pedágio. Você tem que se esforçar. Você tem que se levantar para fazer e para viver aquilo. O pensamento ruim, ele não pede licença para entrar na sua mente, ele simplesmente entra. E se você não for esperto, ele entra, estaciona e fica aí, vai criar ninho. O problema não é o passarinho pousar na sua cabeça, o problema é que você deixa ele construir ninho. O que você tem que começar a fazer? Entender quando a sua... Quando a sua boca está começando a mudar para declarar incredulidade, você tem que reagir logo. Você tem que cancelar essas palavras, você tem que parar de falar de maneira incrédula e trazer a sua boca no alinhamento. Isso é intencional. Se você não for intencional, irmão, você vai viver uma vida acidental, principalmente no mês de agosto. Fique esperto. Então, qual é o propósito aqui? É te treinar. É te preparar para que você, sabe, todo dia. Por que eu vou fazer todo dia nesse mês de agosto? Porque o treinamento não dá para ter folga nesse mês. Não dá. Não podemos ficar reagindo. Nós precisamos fazer o quê? Guarda papai. Nós precisamos ser intencionais. Presta bem atenção. A batalha contra a incredulidade é vencida pela nossa boca. Nós precisamos declarar a soberania de Deus em voz alta até que o medo se cale. O medo está gritando na sua vida, aí você fica ali, no mudo, só ouvindo a voz do medo. Não é hora de ouvir mais a voz do medo, é hora de você aumentar a voz da fé. Que o Espírito Santo ele possa pegar você e aumentar o volume da sua voz nesses dias. Aumenta o volume da voz de Deus que Deus colocou na sua vida nesses dias, Danilo. Você tem que declarar a palavra de Deus numa altura onde a voz do medo que fala sobre a sua vida, que tenta te intimidar, te parar, ela seja apagada, ela seja destronada em nome de Jesus. Amém? Presta atenção, a incredulidade sussurra mentiras. Ela sussurra mentiras sobre o tamanho do seu inimigo. A fé declara a verdade sobre o tamanho de Deus. Ei, irmão, presta atenção, cara. Davi, quando ele chega ali, é o melhor exemplo e o mais conhecido. Davi, quando ele chega no acampamento, né, onde estava acontecendo o embate com Golias, o exército estava ali há 40 dias. Quem estava ali? O exército. Tinha 40 dias que eles estavam ali. E o que aconteceu ali, irmão? Foi a intimidação. Foi a intimidação. A intimidação caça e castra a sua autoridade. É quando você olha, muitas vezes, líderes são intimidados dessa maneira. A intimidação. Por quê? Porque ela vê uma pessoa, ela é o líder. Aí o que acontece? Chega alguém que não é líder, mas a pessoa olha e fala assim, essa pessoa sabe mais do que eu. Essa pessoa tem mais conhecimento do que eu. E a pessoa começa a olhar para a outra e começa a ver qualidades na outra e ela esquece daquilo que Deus colocou na vida dela. Então foi isso que aconteceu com o exército de Israel ali. Eles estavam no acampamento enfrentando os filisteus. E os filisteus sacam uma arma. Golias não era apenas um gigante. Golias, irmão, presta atenção. Golias era uma voz de intimidação. Então quando Golias sai de trás das fileiras e ele vem à frente, ele começa a falar, cada vez que Golias abria a boca, era a voz do medo gritando. E a voz do medo gritava de manhã e de noite, de manhã e de noite. De manhã o povo acordava, a voz do medo vinha. Vamos fazendo mano a mano. Vamos fazendo mano a mano. Aí o que acontece? O povo voltava para trás. Meu Deus do céu, o dia hoje vai ser daquele jeito, porque o gigante não morreu. O gigante acordou cedo. O gigante acorda primeiro que a gente. Melhor, o gigante acorda primeiro que a gente. Ele pega as panelas e vem bater na porta da casa da gente. Fala assim, e aí, é hoje que você vai me encarar? Aí o que acontece? Se o gigante bate na sua porta, irmão, antes de você acordar, você vai viver o dia inteiro pensando no gigante. Tem pessoas que não conseguem pensar em outra coisa senão no gigante que elas têm que enfrentar. Na hora de dormir, você acha que o gigante dava trégua? A pessoa falava assim, ufa, passei pelo dia, não aconteceu nada. Aí ela ia dormir. Na hora que ela estava para ir deitar na cama, quem aparecia? O gigante. Com a panela na mão de novo, gritando, batendo. Ei, vamos fazendo uma na mano.
Aí a pessoa, meu Deus do céu, o gigante não morreu não, achei que ele tinha ido embora. O gigante está aqui ainda. 40 dias assim. 40 dias assim. Aí, de repente, no dia 40º, o pai manda Davi levar queijo para o capitão e visitar os irmãos, para saber, trazer notícia. Quando Davi chega lá, ele entrega tudo, ele está andando assim pelo acampamento, ele escuta uma voz. O menino escutou uma voz, Danilo. Ele não ouviu a voz do gigante, ele ouviu a voz do medo. Ele ouviu a voz da intimidação. E sabe o que é poderoso, irmão? Ele não teve medo da voz do medo. Ele não teve medo, Gisele, da voz da intimidação. Davi não teve medo, ele não recuou quando ele ouviu o gigante gritar. Ele falou, quem é esse incircunciso? Quem é esse desviado? Irmão, esse cara não tem o favor de Deus, não. Todo mundo olhava e colocava zoom para ver o gigante. Davi chegou e viu o gigante do tamanho que ele era. Ele falou, vocês estão com medo desse cara? Todo mundo tinha medo. Ele falou, eu mato ele para vocês. Um menino. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. O menino é inocente. Ele consegue olhar para Deus e crer que Deus é muito maior do que qualquer gigante. Ele falou assim, eu mato o gigante, deixa. Ô rei, você não tem coragem de encarar o gigante? Não, eu mato para você. Ô general, você não tem coragem de matar o gigante? Não, eu mato para você. Irmão, você vai se levantar nesse mês de agosto para silenciar a voz do medo, para silenciar a voz da intimidação na sua vida, na sua casa. E sabe esse gigante que afronta a sua família tem anos? Você vai levantar e você, em nome de Jesus, Deus vai te ungir nesses dias para você se levantar e falar assim, eu vou matar esse gigante na minha família. Eu vou tirar esse gigante na minha família. Então se prepara para isso, amém? Terceira coisa, a fé leva ao arrependimento genuíno. Fala, terremoto! A fé que leva ao arrependimento genuíno. 2 Crônicas 33:12. Olha o que o texto fala. Em sua angústia, Manassés buscou ao Senhor seu Deus e se humilhou com sinceridade diante de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica, atendeu seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Irmão, a história de Manassés é linda. É linda, sabe por quê? Porque Ezequias estava para morrer. Ezequias deu uma vacilada com Deus lá, Deus falou assim, vou passar esse cara. Aí quando ele estava para morrer, Deus pegou, né, mandou lá o profeta avisar, falou, ó, Deus falou para você colocar sua casa em ordem que você vai morrer. Aí sabe o que ele fez? Ele chorou. Ele chorou, ele se humilhou, ele buscou o Senhor. Irmão, quando chega uma má notícia na sua vida, o que você faz? Você aceita a má notícia? Você abraça a má notícia, vai dormir com ela? Ou você ora? Ou você se volta para Deus? Porque Ezequias recebeu uma má notícia do profeta da parte de Deus que ele iria morrer. A palavra diz que quando o profeta saiu, ele olhou para o canto da parede e começou a chorar. E ele clamou. Ele pediu Deus perdão. Ele se humilhou. E quando ele buscou o Senhor, sabe o que acontece? Deus ouviu ele. O profeta estava no meio do caminho ainda, atravessando o pátio. Deus parou o profeta no meio do pátio e falou, volta lá. Volta onde, Deus? Volta lá e fala com Ezequias que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Falou, tá de brincadeira, né, papai? Tá de brincadeira. Vou voltar lá para falar um negócio, desfalar o que o senhor me mandou falar agora. Falou, volta porque você é profeta, você tá aqui é para isso. Aí ele voltou e falou, Deus te deu mais 15 anos de vida. Ezequias levantou, festejou e foi viver. Nesses próximos 15 anos que Deus deu para Ezequias, sabe o que ele fez? Ele foi ali e teve um filho. Quando Ezequias morre, o filho que ele teve tinha 12 anos. Quem era o filho? Manassés. Manassés, ele desfez tudo o que o pai fez de bom, foi mal. O cara foi mal, irmão. Pensa num cara que foi mal. O cara destruiu tudo. O cara fez tudo que podia para atrair a raiva de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus. Ele teve capacidade, ele contaminou todos os altares, ele poluiu espiritualmente todo o cenário de Israel. E por pior ainda, sabe o que ele fez? Ele pegou seus filhos e passou seus filhos, ele sacrificou seus filhos a Moloque. Ele sacrificou seus filhos no fogo. Ele fez tudo o que podia fazer para tentar trazer a ira de Deus sobre a vida dele. E ele conseguiu. Aí veio um rei inimigo, prende ele e leva ele cativo. Ele estava lá. Quando ele chegou no mais profundo abismo, ele teve um lapso de memória.
E ele começa a buscar o Senhor naquele lugar. Ele começou a se arrepender. E quando ele se arrepende, irmão, se Manassés, depois de fazer tudo que fez, Deus deu a ele uma segunda chance, pelo amor de Deus. Se você conhece alguém que fez alguma coisa de ruim e acha que não tem solução para ele, essa pessoa tem que saber o que Manassés fez. Ela tem que saber. Presta atenção, Manassés, ele é da linhagem de Davi. Ele é da linhagem de Davi. O cara pisou, ele não pisou no tomate não, irmão. Ele fez tudo que podia fazer para ser mal. Ele se especializou em fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Só que ele se humilhou, ele buscou o Senhor. Deus olhou para ele e falou assim, eu vou perdoar esse cara. E Deus perdoou. Não só perdoou, Deus restaurou ele. Quando Deus traz ele de volta, sabe o que é lindo na história dele? É porque mostra a verdadeira conversão. Ele não só foi perdoado e restaurado. Quando ele volta para Jerusalém, ele remove tudo o que ele tinha colocado. Ele busca com suas próprias mãos desfazer tudo o que ele tinha feito de errado. Ele trabalhou, né? E aqui fala que o quê? Que ele reconheceu que o Senhor era Deus. Ele reconheceu que o Senhor era Deus. Manassés foi o ápice da incredulidade e da rebelião, levando uma nação inteira ao pecado. Ele fez Israel pecar. Mesmo assim, no fundo do poço, uma semente de fé o levou a se humilhar. Uma centelha. A incredulidade no fundo do poço amaldiçoa e desiste. Ele abriu mão da incredulidade. Ele estava no fundo do poço. Irmão, esse mês nós vamos bater forte mais na incredulidade. Imagina que o seu gigante, que você vai ter que lutar com ele nesse mês, se chama incredulidade. Pode escrever numa folha bem grande, coloca na sua frente. Incredulidade, eu vou bater no você todo dia. Isso para você acordar, olhar e lembrar, falar assim, hoje é dia de bater na incredulidade. Hoje é dia de viver as promessas. Hoje é dia de receber da bondade de Deus. Está entendendo? Você está entendendo? É guerra contra a incredulidade, irmão. Vamos viver as promessas. O que nos bloqueia de viver as promessas? A incredulidade. Então nós precisamos silenciar a voz do medo, a voz da intimidação, a voz da incredulidade, porque de repente você acorda com o som alto da incredulidade. Mais um dia, ó hora, ó azar. Ei, não, mais um dia para viver a bênção de Deus, mais um dia para governar nesse dia, mais um dia para viver as promessas, para receber bondade de Deus. É assim, vamos mudar essa fala, vamos mudar a maneira de falar, vamos? A incredulidade no fundo do poço amaldiçoa e desiste. Veja bem, a menor centelha de fé, mesmo na mais profunda angústia, clama. Quem tem fé, clama, irmão. Irmão, quem tem fé não fica de boca fechada ou boca travada. Está aí me assistindo? Abre essa boca. Boca de lata. Abre essa boca. Destrava esse dedo aí. Dá um glória a Deus nesse comentário aí. E a resposta de Deus a esse clamor humilde foi total. Ele trouxe restauração. Isso prova que não há pecado ou incredulidade tão grande que a fé não possa remover. É tempo de aumentar a fé, irmão. É tempo de fazer a fé crescer. Pergunta para você, existe alguma área de fracasso na sua vida onde a incredulidade diz que não tem mais jeito? Tem alguma área que você olha para a sua vida e você fala, irmão, isso aqui não tem mais jeito? É na saúde, é nas finanças, é no casamento. Onde que a incredulidade grita na sua vida? Onde que a incredulidade está gritando? Fala aí, ô crente. Onde que a incredulidade grita na sua vida? Fala comigo. Você está disposto a crer e clamar humildemente, como Manassés fez? Porque Manassés começou a clamar. Ele falou, rapaz, eu estou lascado, olha onde que eu vim parar. Eu fiz tanta merda, eu fiz tanta coisa errada, eu atraí tanta ira de Deus, olha onde que eu vim parar. E lá, no mais profundo abismo, ele começou a acender uma centelha de fé. E ele começou a clamar, e o clamor levou ele ao arrependimento. E quando ele se arrependeu, Deus viu do céu, irmão. Deus viu do céu. Falou, cadê aquele maldito Manassés? Aí quando Deus olha, fala assim, ué, estou vendo ali uma luz. Estou vendo uma centelha de fé no meio da escuridão. Era Manassés clamando. E Deus começou a inclinar o ouvido. Quando Deus inclina o ouvido, ele ouve Manassés se arrependendo, se humilhando, e ele começa a trazer restauração sobre a vida de Manassés. A fé não é apenas para os justos, é o caminho de volta também para os perdidos. Irmão, eu já estive perdido. A fé é o caminho de volta para os perdidos. O arrependimento é fé em ação. É a fé agindo.
É você acreditando que tem como ser melhor e começa a clamar. Irmão, eu não sei pelo que você passa, o que você enfrenta, eu não sei qual gigante está aí gritando, né? Dançando na porta da sua casa quando você acorda. Só que deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção: o arrependimento é fé em ação, é crer que Deus é poderoso para restaurar aquilo que é irrestaurável. Mestre, mas eu estou todo quebrado. Não, você não está todo quebrado. Deus, ele é restaurador, Gisele. Ele é aquele que ele pega o quebrado, o vaso quando quebra, quebra na mão de Deus, e Deus fala assim, eu vou fazer novamente. Ele é o oleiro. A incredulidade te convence que o seu pecado é o fim da história. Ela fala assim, acabou para você, não tem mais jeito. Ei, eu estou aqui nessa manhã para declarar, tem jeito, tem jeito, tem jeito. A fé te lembra que o arrependimento é o começo de uma nova vida. Quer começar a viver coisas novas? Você pode ter pisado, irmão. Você pode ter pisado nos tomates, igual Manassés fez aqui. Você pode ter feito coisas terríveis. Mas eu quero declarar para você que vem um tempo de arrependimento, que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. E que esse arrependimento te traga de volta para o lugar de onde Deus te chamou a estar. Agora vamos entrar aqui na parte de Romanos, na parte do Novo Testamento. Nós estamos no livro de Romanos. Romanos, estamos no capítulo 15. Vamos pegar aqui o verso 30 hoje para a gente poder extrair dele algo que vai nos ajudar a aumentar a nossa fé e combater a incredulidade. Vai ser o mês inteiro batendo na incredulidade e fortalecendo a nossa fé. E isso aqui é para soldado, tá, irmão? Isso aqui é para soldado. Então, se você é soldado, você vai ter que entender. Soldado no quartel tem hora para acordar. Tem soldado aí? Soldado no quartel tem hora para acordar. Mestre, que hora que soldado acorda para vir aqui no discipulado? 6:30 da manhã tem que estar aqui. Hoje eu perdi. Amanhã, 6:30 eu estou aqui. Por isso está aqui até agora. Comecei mais tarde hoje. Comecei já era 7 e pouco. Presta atenção. Soldado tem hora para acordar. Você quer vencer a batalha? Quer vencer a guerra contra a incredulidade? Ô crente, fala comigo. Você quer vencer? Acorda cedo. 6:30 da manhã eu te espero aqui amanhã. Todo dia, 6:30 da manhã, nós vamos para cima, sabe? A incredulidade, na hora que ela chegar na porta da sua casa para bater, Gisele, ela vai falar assim, ela já acordou. E pior, olha como é que ela está. Já está vestida com a armadura, já está com a espada, com a palavra na boca para declarar e destruir a dona incredulidade. A incredulidade vai falar assim, ué, antes eu ficava na casa toda, agora ela está me encurralando, ela está me empurrando, ela está me pondo para fora, eu não consigo mais ter espaço. Ô Gisele, assim não dá para ficar aqui com você, não? Por quê? Porque você tá me oprimindo. Imagina a incredulidade falar isso com você, gente. Falar assim, você está me oprimindo, eu vou embora. Não vou ficar aqui, não. Vai embora. Vai embora. Porque nessa casa, não. Aqui em casa, a incredulidade não vai ter paz, irmão. Não vai ter paz. Estou aqui para acordar e dormir falando daquilo que Deus vai fazer aqui dentro. Falei com a Ana ontem. Eu falei, minha filha, se prepara. Se prepara. Ah, mas não tem mais. Não tem mais. A incredulidade, eu vou oprimir a incredulidade dentro da minha casa. Na hora que ela bater aqui, eu faço, está aqui ainda? Você está aqui ainda? Não, já era para ter ido. Não, eu vou embora. Eu vou embora. A incredulidade falando, vai logo. Vai logo. Aqui não. Acabou. Está comigo? Vai fazer isso na sua casa? Vai fazer isso na sua família? Irmão, se você perder dentro da sua casa, você vai ganhar onde? Se você perde dentro da sua casa para o inimigo, você ganha onde? Presta atenção, crente. A incredulidade dança ciranda cirandinha na sua cabeça. Ela respira no seu cangote e você está aí, falando assim, eu creio. Se eu creio e não faço, aquilo que eu creio não existe. Se você crê que você vai vencer, você vai ter que fazer alguma coisa. Ezequiel se levantou e foi reparar as brechas do muro. O muro estava cheio de buraco. O buraco é o acesso, é a brecha. Por onde que o inimigo entra na sua vida? Onde que o inimigo está acessando a sua casa? É hora de você fechar essa brecha no muro. É hora de você se levantar. Mestre, eu vou ser pedreiro espiritual. Vai ser pedreiro espiritual no primeiro momento para reparar a brecha do muro, para no segundo momento você edificar um altar. Você vai restaurar o altar dentro da sua casa também. Não vai ficar um altar quebrado aí não, vai ter que ter um altar, e esse altar tem sacerdote aí? Vai ter sacerdote aí? Porque você vai ficar indo atrás de alguém para fazer alguma coisa para você? Porque antigamente, né, você vê esse filme aí, O Exorcista, por exemplo. No filme O Exorcista, o que acontece? Não tem altar na casa. Aí o diabo entra, pega alguém lá dentro, eles vão atrás do padre, exorcista, para vir, para tirar o mal que entrou dentro da casa da pessoa.
Irmão, você não precisa terceirizar isso não, você precisa assumir a responsabilidade, entende? Assume a responsabilidade, você é homem de Deus, mulher de Deus, você tem que se levantar e falar assim, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Só 30 dias, fica aqui 30 dias, você vai ver no final do mês de agosto, como que você vai estar dando testemunho? Vai lá nos stories, ontem eu deixei alguns testemunhos lá, que as pessoas estão mandando, falando assim, Mestre, eu estou aqui, estou aprendendo, e olha o que está acontecendo na minha vida. Olha como que eu estou aprendendo. Olha como é que eu tô ficando. Eu era gatinho, agora eu tô ficando um leão. Por quê? Tá comendo comida de leão. Você é o que você come. Você é o que você come. Se você comer palavras de intimidação, você vira covarde. Você fica intimidado. Agora, quando você começa a comer comida de leão, meu irmão, sua genética é reativada. Você vai parar de olhar no espelho e ver o gatinho, vai começar a ver o leão. E você vai entender que o leão tem outra postura. Amós 3,8. Escreve aí, Amós 3,8. Depois você lê, medita. Esse é o texto-chave para nós nesse mês. Irmãos, peço-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Paulo falando. Veja bem, Paulo, o gigante da fé, não via a oração como um ritual passivo. Não via. Ele orava, era um homem de oração. E ele não só orava, mas também pedia, ore por mim. A palavra luta, veja bem, no original, é sunagonizomai. O que significa? Essa palavra significa vamos agonizar juntos. O que Paulo está falando? Vamos orar juntos. Quando você está orando junto com uma pessoa, pega isso, Gisele, você é intercessora. Quando você está orando junto com uma pessoa, você está agonizando junto com ela. Você está participando do sofrimento dela. Se você está participando do sofrimento dela com ela na oração, você vai participar também da vitória. Quando Deus trouxer a vitória na vida dela, você vai celebrar junto. Amém? Quantos entendem isso, irmão? A incredulidade nos faz pensar que as nossas orações são inúteis ou que devemos enfrentar as nossas batalhas sozinhos. A incredulidade faz isso, irmão. Faz você parar e olhar e falar, para que eu vou orar? Por que eu vou orar? A incredulidade te faz pensar que se você orar é perda de tempo. Isso é a voz da incredulidade. Só que a incredulidade também não nos deixa orar sozinhos. Ao longo desses 30 dias, presta bem atenção. Você que está assistindo, que vai assistir a gravação. Eu vou deixar um link para um grupo de WhatsApp nos stories durante todo o mês. Para quê? Para você entrar para dentro desse grupo. Nós não estamos no mesmo ambiente, mas nós podemos caminhar no mesmo espírito, com o mesmo coração. É um link para podermos compartilhar, dentro do grupo. É grupo para guerreiro, para soldado. Não é para gente que vai ficar ali boiando, não. É um grupo para orarmos juntos. É um grupo onde nós vamos construir, sabe, um povo que ora junto. Vamos orar juntos. Vamos estar juntos em oração. Vamos agonizar juntos. Quando você tiver uma situação, você vai colocar lá, irmãos, eu preciso de oração nessa área. Vamos agonizar juntos durante 30 dias. Amém? Está comigo? A fé apostólica, ela entende que a oração é um campo de batalha real e que precisamos nos unir, engajando-nos na luta espiritual um pelos outros. Estamos juntos? Estamos juntos, irmão. Nesse mês de agosto, vamos caminhar junto, vamos estar dentro de um grupo junto, vamos compartilhar mais. Vai ter aqui de manhã, mas no grupo ali a gente vai soltar algumas coisas ao longo do dia. Vai aprender a orar, vai aprender a declarar, vai aprender a profetizar, vai aprender, ao Max aí. Fala, boca de fogo. A fé te recruta para o exército de intercessão. A fé te recruta para o exército de intercessão. Uma pergunta para você, irmão. Minha vida de oração hoje, sua vida de oração tem sido uma luta de fé ou um monólogo com a incredulidade? Você conversa mais sobre fé ou sobre incredulidade? Quem está lutando junto em oração com você nessa semana? Quem? Você tem pessoas que você pede para orar pela sua vida e você sabe que elas oram? Você tem intercessores?
Mestre, misericórdia, tem não. Pois é, então vai lá no link que vai ficar nos stories e na bio. Você vai entrar para dentro desse grupo para a gente poder caminhar junto e fazer um estrago, amém? A fé ativa entende que as maiores batalhas são vencidas de joelho. Irmão, as maiores batalhas que nós vamos vencer de joelhos, orando, clamando. E o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo vai prevalecer, irmão. A incredulidade vai retroceder. A incredulidade vai dar meia volta e ela vai voltar. Eu declaro isso. A incredulidade perdeu. Mês de agosto não é mês de desgosto, é mês de viver e crescer na bondade de Deus. A bondade de Deus vai ser maior do que qualquer voz de incredulidade na minha vida e na sua vida. Se prepare para viver a bondade de Deus, para receber da bondade de Deus todo dia. E mais de uma vez por dia, você vai ver a bondade de Deus. Tenha olhos para ver a bondade de Deus. Quando você sentar de manhã, acordou, depois que você sair da live aqui, você for tomar seu café, sua família vai estar acordada. Quando você sentar na mesa, você não vai olhar para os seus filhos, para o seu cônjuge mais da mesma forma. Você vai ver neles a bondade de Deus. Quando você for, sabe, no supermercado, você não vai ficar olhando para o preço caro, você vai olhar para a bondade de Deus, porque você vai passar pelo caixa, você vai pagar suas compras feliz, porque você está vivendo na bondade de Deus. Você vai mudar sua perspectiva. Você vai parar de olhar tudo meio cinza, vai começar a olhar tudo azul. Vai falar, a bondade de Deus está me alcançando. A bondade de Deus está sendo derramada na minha vida. Você vai olhar no espelho, você vai ver a bondade de Deus estampada na sua face. Você vai começar a chegar nos ambientes, as pessoas vão falar, você está diferente, você vai falar, é a bondade de Deus. Deus vai começar a abrir mesas para você que você ainda não sentou, você vai falar assim, isso é a bondade de Deus. Ah, você está sentando aqui porque você é bom, porque você é boa, você vai falar, não, é a bondade de Deus. É a bondade de Deus que está me alcançando. Você vai ver portas se abrir para você no mês de agosto, você não vai bater no peito e vai falar porque eu sou bom, não, você vai falar, é a bondade de Deus. Você vai receber respostas que você está esperando aí há meses, de repente há anos. E essas respostas, quando chegarem, você não vai ficar, sabe, soberbo. Você vai ter humildade, você vai abaixar a cabeça e vai agradecer, vai falar, obrigado, Senhor. É a sua bondade que está se cumprindo na minha vida nesse ano, nesse mês. Amém, irmão? É a bondade de Deus. É a bondade. A incredulidade ora por formalidade. A fé ora como quem luta por sua vida. O que é orar de formalidade? Ah, vamos orar porque tem que orar. Não, isso é ser formal. A fé ora porque a fé, ela entende que a oração, irmão, é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. A fé que honra e reconhece. Segundo o texto aqui de Romanos 16, verso 1, fala assim, recomendo-lhes, nossa irmã Febe, recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. O que Paulo está falando aqui? Ele está pedindo para honrar, irmão. Preste atenção que isso é muito sério, porque muitas vezes nós queremos honrar apenas o líder, apenas a autoridade. Agora preste atenção, o que Paulo está nos ensinando aqui? A incredulidade, ela gera um ambiente de competição e invisibilidade. É gente querendo apagar o outro, um querendo apagar o outro, um querendo, sabe? Ele quer fazer o gato no outro, na luz do outro, e apagar o outro ainda. Misericórdia. Presta atenção, a incredulidade, ela gera um ambiente de competição e invisibilidade. Irmão, na comunidade onde nós estamos, nós não podemos permitir, dentro da sua casa, na sua família, na sua empresa, onde for que você passa seus dias, você não pode permitir esse ambiente da incredulidade, a incredulidade em relação ao outro. Essa dúvida, esse pé atrás em relação ao outro. A fé, por outro lado, enxerga o valor no corpo de Cristo. Paulo dedica um capítulo inteiro para honrar pessoas pelo seu nome. Irmão, um gigante na fé, ele para e gasta o capítulo inteiro de Romanos 16, falando o nome de pessoas e honrando o nome dessas pessoas. Isso aqui é um aprendizado incrível. Ele via e celebrava a fé e o sacrifício dos outros. Ele sabia sair do foco e colocar os outros
e falar assim: ei, eu celebro a sua fé, eu celebro o seu sacrifício. Uma comunidade de fé robusta é aquela que combate a incredulidade praticando a honra. Como que eu vou combater a incredulidade que eu tenho em relação a outra pessoa? Eu vou celebrar e vou honrar aquela pessoa, a fé daquela pessoa, o esforço dela, a entrega dela. Com isso, irmão, eu silencio toda e qualquer voz de incredulidade dentro de uma comunidade. De repente, você precisa fazer isso hoje dentro da sua casa. Você precisa olhar para o seu cônjuge, para o seu filho e celebrar o sacrifício dele no estudo. De repente, ele não está tendo as melhores notas, mas ele estuda, ele se esforça, ele se entrega. De repente, seu cônjuge, ele não está tendo o melhor momento dele, ele não está colhendo os melhores resultados dele. Mas, de repente, tudo que ele precisa hoje é que você tenha olhos para olhar para ele e declarar, sabe, sobre a vida dele, que você reconhece e que você celebra e honra o esforço que ele tem tido. Uma comunidade de fé robusta é aquela que combate a incredulidade. Veja bem, você está ativamente cultivando um ambiente de honra? Você cultiva um ambiente de honra? Você reconhece a fé e o serviço daqueles que estão ao seu redor? Ou a incredulidade te torna cego para o valor dessas pessoas? Você está cego para ver o valor que o outro carrega? Você está cego para ver aquilo que o outro tem agregado? Ah, não está fazendo do jeito que eu quero, mas está fazendo, irmão. Está se esforçando, porque muitas vezes a entrega de uma pessoa, ela pode não ser à altura da sua expectativa, mas ela também não é inexistente. A pessoa está fazendo, mas de repente ela não atinge a sua expectativa. Só que veja bem, a expectativa é sua. Ah, é porque eu sei que ele pode entregar mais. Por mais que você saiba que a outra pessoa pode entregar mais, você não pode ser incrédulo para aquilo que a pessoa já está fazendo. Hello. Tá entendendo? A fé não apenas crê em Deus, mas também crê no valor que Deus colocou em cada filho, em cada filha. Eu creio em Deus, mas eu não creio nos filhos de Deus. Deus colocou um valor em cada pessoa, irmão. É isso que Paulo, o apóstolo Paulo, está nos ensinando aqui. Isso é expresso através da honra. Quando eu honro você, eu estou reconhecendo que Deus colocou algo na sua vida. Irmão, eu não abro isso aqui para poder perder meu tempo. É para poder falar para você que você é maior do que você consegue se ver hoje. Que você carrega algo muito maior do que você consegue ver no espelho hoje. É para te ajudar a silenciar a voz da incredulidade e aumentar a voz da fé na sua vida. O propósito aqui desse mês é esse. E vamos estar junto. É um batalhão que vai se levantar. A incredulidade, veja bem, ela isola a fé e constrói a comunidade através da honra. A incredulidade isola, a fé constrói através da honra. Honre mais. Nesse mês de agosto, honre mais. Honre seus líderes, honre seus pais, honre seu cônjuge, honre seus filhos, mas honre também os seus irmãos, aqueles que estão próximos de você. Não permita que a familiaridade roube a honra. Não permita. Livro de Salmos. Vamos ver o que os Salmos fala aqui hoje. A fé que se refugia em meio à angústia. No dia da angústia, veja bem, Salmos 25, 20. Protege minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. O que o salmista nos ensina? A incredulidade, quando cercada de inimigos, por inimigos e angústia, ela vai buscar refúgio em soluções humanas. No dia da angústia, muitas pessoas, elas saem batendo na porta de outras pessoas. Isso é se refugiar naquilo que é humano, no desespero ou na negação. A fé mesmo sentindo a dor e a solidão. Mesmo dizendo, eu estou sozinho e aflito, a fé faz uma escolha consciente e deliberada. Em ti eu me refugio. A fé se refugia no Senhor. A fé sempre te leva para mais perto de Deus. No dia da angústia, no dia da aflição, a fé é como um guia, como um imã que te leva ao Senhor. O refúgio em Deus, irmão, não é um sentimento. Eu sinto que eu preciso buscar mais a Deus.
O refúgio em Deus não é um sentimento, é uma decisão. Eu vou buscar ao Senhor. Irmão, eu não posso fazer isso por você, mas eu posso te ajudar. Durante o mês de agosto, nós vamos estar aqui todos os dias, 6:30 da manhã, para compartilhar a palavra. Eu vou te mostrar na palavra como que você vai combater a incredulidade durante todos os dias de agosto. A voz da incredulidade ela vai ser silenciada, mas a voz da fé vai ser amplificada. Deus vai colocar um megafone espiritual na sua boca para fazer declarações de fé, mas a voz da incredulidade vai ser silenciada. Eu não posso fazer isso por você, mas eu vou te ajudar. A predisposição é sua. A ação de acordar, levantar, fazer o que tem que fazer é com você. Isso aqui é para quem é soldado, irmão. Se você quer viver como um filho mimado, viva. O reino dos céus é tomado por esforço e só os valentes. Eu estou chamando os valentes. Eu estou chamando aqueles que querem romper o padrão. Eu estou chamando aqueles que querem quebrar o status quo. São esses. Se você faz parte disso, venha. Vai ficar um link nos stories para entrar no grupo. Nesse grupo vamos caminhar junto ao longo desse mês. Veja bem, qual tem sido o seu refúgio padrão quando a angústia te aperta? Quando você fica angustiado, algumas pessoas quando ficam angustiadas, elas se voltam aos hábitos antigos. Se ela se drogava, ela volta a se drogar. Se ela bebia, ela volta a beber. Se ela prostituía, ela volta a se prostituir. Se ela gostava de pornografia, ela volta para pornografia. No dia da angústia, a maioria das pessoas, em vez de buscar refúgio no Senhor, como o salmista está falando, elas voltam para trás. É o cão voltando para o seu vômito. Ei, muda esse padrão. No dia da angústia, busca o Senhor. No dia da dificuldade, busca o Senhor. A fé não elimina a angústia, mas nos dá o endereço certo para onde correr por meio dela. Qual é o endereço, Max, que eu devo estar indo no dia da angústia? Para o refúgio secreto. A presença de Deus é o nosso abrigo seguro. A incredulidade, ela busca uma saída. Quando você está incrédulo, você fica batendo em todas as portas procurando uma saída. Agora guarda isso. A fé busca um refúgio. A fé é a busca por um refúgio. Qual o melhor refúgio, irmão, no dia da angústia, da dificuldade? É o Senhor. É o Senhor. Para a gente encerrar, vamos ver aqui o trecho de Provérbios de hoje. O livro da sabedoria, Provérbios. A fé que busca conselho divino. A fé que busca conselho divino. Provérbios 20, verso 18. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. Irmão, se esse vai ser o mês que nós vamos guerrear contra a incredulidade, primeira coisa que você tem que fazer antes de ir para o campo de batalha, que é o dia que você vai viver, vem aqui todo dia, 6:30 da manhã, para você receber as estratégias da guerra, para você receber os planos da guerra. O soldado, antes de ir para a guerra, todo dia ele vai no quartel. Aqui é o nosso quartel. Amém? Está comigo? Veja bem, a incredulidade é arrogante. Ela confia na própria inteligência e age por impulso. A incredulidade é arrogante, é cheia de si. Entrando na guerra sem orientação. A incredulidade te leva a guerrear, mas você não tem direção. Você está ali dando soco no escuro e não acerta nada. Mas te rebenta todo, você fica todo quebrado. Presta atenção, a fé é humilde. Ela reconhece que não tem todas as respostas e busca ativamente os bons conselhos e boas orientações. Você tem buscado conselhos? Você tem buscado se aconselhar? Diante de quem você dobra a sua cabeça, inclina seu coração e fala, me aconselha. Você tem uma mesa do conselho? Você tem uma mesa de conselheiros que orientam a sua vida, que direcionam a sua vida? No contexto da nossa batalha contra a incredulidade, isso significa buscar conselho na palavra, em líderes maduros e na direção do Espírito Santo. Não, mestre, eu só busco conselho em Deus. Aí você está sendo místico também. Você está sendo religioso também. Busque conselhos, irmão. Deus coloca sabedoria na vida de pessoas. Presta atenção, Salomão, o homem mais sábio
que já existiu. Deus deu para ele uma sabedoria incomum. A palavra fala que os reis, quando ele termina de edificar o palácio e o templo, os reis começaram a vir das nações para sentar na mesa de Salomão e ser mentoreados por Salomão, para receber da boca do rei Salomão da sabedoria que ele carregava. A palavra fala que a rainha Esté, a rainha de Sabá, ela veio e sentou diante dele. A palavra fala que ela veio com camelos abarrotados, cheios de ouro, 4.200 quilos de ouro, fora as especiarias que ela trouxe, fora prata, fora diamante, rubi, safira, fora os temperos, fora tudo que ela trouxe. Trouxe muita coisa nos camelos. Quando ela chega ali, ela tinha perguntas no seu coração. A mentoria é um lugar de receber direção. Ela senta com Salomão e começa a fazer perguntas. Ela começa a abrir o seu coração. E quanto mais ela falava do peso, das dúvidas que ela carregava no coração, a palavra fala que Salomão trouxe resposta a todas as dúvidas que ela tinha no coração. Quando Salomão responde tudo o que ela tinha de dúvida no coração, quando ele encerra a mentoria, a palavra fala que ela pega todos os camelos que ela tinha trago e entrega para Salomão. Ela entrega para Salomão. Agora, presta atenção, se a rainha de Sabá, se os reis vinham a Salomão consultar Salomão, irmão, soltei um vídeo aí falando, eu não soltei, vou soltar, presta atenção. Davi trabalhou sua vida para construir aquilo que Deus tinha para ele. Salomão trabalhou também mais ou menos uns 40 anos. Então vamos pegar aí, Davi e Salomão, eles trabalharam aproximadamente de 80 a 90 anos como reis para estabelecer o reino de Israel. Aí vem a terceira geração, Roboão. Roboão recebe aquilo no colo, irmão, porque ele era herdeiro. Quando ele recebe aquilo no colo, sabe o que ele faz? Salomão, para construir tudo que construiu, ele demandou muito do povo, ele exigiu muito do povo. Era pesado. O povo veio e falou assim: Salomão, você foi pesado. Alivia pra gente. Aí sabe o que ele fez? O povo vê a Roboão falando isso, o filho de Salomão. Aí sabe o que ele fez? Ele foi e consultou os conselheiros do pai. Os conselheiros do pai falaram assim: rapaz, eles falaram isso com você? Faz o seguinte, fala que você vai ouvir eles. Se você ouvir eles e atender o que eles estão pedindo, você vai ganhar o coração deles, porque realmente seu pai foi pesado. Aí ele foi e buscou outros conselheiros. Ele buscou os amigos dele, que não tinham experiência nenhuma, não sabia nada da vida, só sabe, era tudo herdeiro. Aí ele pergunta para os amigos, fala assim, ó, o povo falou isso, o que você acha que eu faço? Ele falou assim, ó, fala que você vai ser pior que seu pai. Qual conselho você acha que ele ouviu? Ele ouviu o conselho errado. E ele chega diante do povo e fala assim, ei, deixa eu falar com vocês, você acha que o meu pai foi mal? Você não sabe como que eu vou ser. Eu vou ser muito pior que ele. Literalmente, tá? Ele falou, foi isso. Naquela hora, tinha 3 dias que ele estava no trono, irmão. O avô e o pai construíram em quase 90 anos. Ele entregou e ele recebe no colo. A falta de sabedoria dele, de instrução dele, de ter um coração ensinável, fez com que ele perdesse em 3 dias aquilo que Davi e Salomão haviam construído em quase 90 anos de vida. Isso é muito sério. Ele perdeu. O reino que ele recebeu tinha 12 tribos, 12 cidades. Naquele dia da tolice daquele homem, ele perdeu. O reino dele foi desintegrado. Ele perdeu 11 cidades, 11 dozeavos do reino que ele recebeu. Ele ficou com uma, e ele não ficou com uma porque ele merecia uma, não. Ele ficou com uma porque Deus tinha uma aliança com Davi, que sempre permaneceria uma pessoa da sua linhagem sobre o trono. Então, quando Deus permite que ele, Roboão, continue tendo uma cidade e fosse rei, não foi por conta de Roboão, não, foi por conta de Davi, que tinha aliança. Então, o que isso vai nos fazer entender? Presta atenção. A fé sábia não age sozinha.
ela se submete à orientação divina e ao conselho de homens e mulheres de Deus para garantir a vitória. De quem você busca conselho hoje, irmão? Antes de sair para a guerra, as suas decisões estão buscando orientação de Deus e de conselheiros sábios? Ou você está fazendo igual Roboão? Está ouvindo quem não tem nada para agregar? Está trocando os pés pelas mãos. Você recebeu tudo no colo e hoje você vai fazer a mesma coisa que Roboão? Você vai perder tudo o que foi levado anos para construir? Para a gente encerrar, veja bem, a incredulidade age por impulso, a fé age por direção. Incredulidade é movida por impulso, fé não, fé é por direção. Irmão, Deus abençoe sua vida. Chegamos ao final desse dia, né? A gravação vai ficar aí. Isso aqui, esse mês, irmão, é diferente. Porque é para soldado, é para quem quer vencer na batalha. É para quem quer vencer a guerra contra a incredulidade. Para quem quer viver a bondade de Deus todos os dias. E está disponível. Há um decreto do céu. Deus é bom. Deus quer derramar bondade. Só que a incredulidade pode paralisar isso. Que você combata a incredulidade nesse mês. Eu estou aqui para te ajudar. Amanhã, domingo, 6:30 da manhã. Misericórdia, acordar cedo, irmão. Já vou ter que acordar cedo mesmo. Então, vamos acordar. Se é para ganhar da incredulidade, eu vou acordar todo dia, 6:30 da manhã, eu vou abrir isso aqui e vou estar aqui com você. Hoje a gente gastou um pouquinho mais de tempo, amanhã a gente pode ser um pouquinho mais extenso também, mas de segunda a sexta-feira, eu te prometo, começa às 6:30, vai acabar às 7 horas. Como que vai acontecer? Não sei, vai acontecer, 30 minutos. Nem se você fala demais, eu também acho, mas eu falo aqui que Deus traz no meu coração, né, irmão? Eu prefiro entregar tudo do que deixar pelo caminho. E eu creio que isso vai edificar a sua vida. Tá bom? Então, Deus abençoe você. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela direção. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. A sua bondade dura para sempre. E hoje, Pai, sábado, dia 2 de agosto, hoje é dia da bondade do Senhor. Hoje é dia de ouvir a voz do Senhor. Hoje é dia de caminhar em fé, de celebrar em fé, de nos alegrar em fé. E eu te agradeço. Te agradeço por cada pessoa que passou por aqui. Te agradeço por cada pessoa que vai ouvir essa gravação. Te agradeço por cada vida que será tocada, por cada pessoa que se alista nesse mês para ser um soldado. Alguém que vai vencer a guerra da incredulidade, alguém que vai viver a bondade, alguém que vai romper ao longo desse mês. Eu te agradeço por cada vida. Pai, eu te peço, abençoa esse final de semana, abençoa aqueles que vão trabalhar, traz resposta, traz retorno, traz bons negócios, traz boas vendas, traz, Pai, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que vão ficar em casa, aqueles que vão descansar, que haja paz, harmonia, alegria dentro das casas. Pai, e eu te agradeço por teu cuidado, por teu amor, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo teu Espírito Santo, que nos revela, que nos direciona, que nos guia, que nos impulsiona. Eu te agradeço. Pai, eu quero declarar nesta manhã que toda arma preparada contra nós não prosperará. Declaramos nessa hora que tudo aquilo que o inimigo fez contra nós, contra a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, é quebrado agora, é paralisado agora. E declaramos no mundo espiritual uma inversão. Tudo que vinha contra nós trabalha a nosso favor. Tudo que foi feito por nós vai trabalhar por nós nessa hora. Tua palavra diz que todas as coisas cooperam, somam forças, trabalham junto para abençoar a vida daqueles que foram chamados para o Senhor e pelo Senhor. Pai, eu declaro que tudo que foi feito contra nós vai trabalhar a nosso favor nesse dia. Te agradecemos e te pedimos, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Que anjos estejam acampados ao redor da nossa vida, guardando, livrando, protegendo, e que seja um dia de bondade, que possamos ver a bondade do Senhor, do início ao fim desse dia, que possamos elevar a voz, o volume da fé, em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. A live fica salva. Vai lá, compartilha essa live, abençoado. É só compartilhar, vai no aviãozinho e manda aí para umas 50 pessoas. Presta atenção. Lá nos stories, durante o dia, eu vou deixar um link para o grupo de WhatsApp, só para soldado. Se você não é soldado, não entra não, tá bom? Deus abençoe você.
Até amanhã, 6:30 da manhã. Shalom, shalom.